National Geographic Channel. Esta talvez seja a história mais extraordinária da medicina moderna. Um projeto de pesquisa de 20 anos, uma equipe internacional de cientistas e uma mulher determinada a não desistir. Sua missão? Encontrar a cura para uma doença fatal passada de pais para filhos por meio dos genes. Seu objetivo a levou para as margens de um lago da América do Sul e a fez encarar um terrível tormento que acomete milhares de pessoas. Mas para Nancy Wexler, não se trata simplesmente de uma questão de misericórdia. Talvez ela também tenha essa doença e o tempo pode estar se esgotando. Wexler é uma pioneira e faz parte de um grupo muito especial de cientistas que viaja pelo mundo revelando as maravilhas e os mistérios do DNA, explorando as fronteiras da ciência genética, desvendando os segredos da própria vida. Eles são os caçadores de genes. Os caçadores de genes. Prazo final, Venezuela. À primeira vista, esta parece uma cena típica da América do Sul. Um bairro quente ao sol do meio-dia. Mas nada está mais longe da verdade, pois este é um vilarejo de condenados. A cidadezinha de Barranquitas fica às margens do lago Maracaibo, na Venezuela. É um lugar pobre, mas pitoresco, situado a 480 quilômetros de Caracas, capital do país. Todos os dias, os barcos partem para a pesca nas águas turbulentas e às vezes perigosas do lago. O modo de vida daqui não muda há centenas de anos. E, tragicamente, o modo de morte também não. Barranquitas guarda um segredo terrível. O povo daqui sofre de uma doença rara. E é hereditária, transmitida de pais para filhos pelos genes. A doença não tem cura e a morte é inevitável. Essa doença fatal tem um nome. Os moradores a chamam de El Mal de São Vito, ou o Mal de São Vito, e nós a conhecemos como Doença de São Vito. A caçadora de genes, Nancy Wexler, foi pela primeira vez a Barranquitas em 1979, e lá ela encontrou o lugar com maior incidência da doença de São Vito do mundo todo. É provável que pelo menos a metade da população tenha a doença ou corra o risco de ser afetada pela doença de São Vito, ou talvez mais. A maioria tem menos de 40 anos, cerca de 14 mil pessoas ainda estão vivas e cerca de 1.000 pessoas ou mais já morreram ou apresentaram os sintomas da doença de São Vito. Olá! Como você está? Eles a chamam de Anjo Loiro. Durante mais de 20 anos, Wexler tem ido regularmente para Barranquitas. No começo, com um grupo de estudantes e o coração cheio de esperança. Mais recentemente, ela tem ido com um grupo de alguns dos melhores cientistas genéticos do mundo. Para os moradores, as visitas anuais de Wexler tornaram-se um costume e uma esperança de vida. Eles sabem que realmente nos importamos com eles e queremos encontrar uma cura. E por isso confiam em nós, porque somos como uma família. E fomos todos os anos, sem falhar nenhuma vez. Mas o interesse de Wexler pela doença não era somente científico, era também pessoal.
ela já estava familiarizada com a doença, pois sua mãe morrera dela em 1978. E isso significava que para a própria Wexler, o tempo poderia estar se esgotando. É algo muito aleatório. Essa é a dificuldade dessa ou de qualquer doença genética. Não há nada que se possa fazer para controlá-la. É uma coisa que você fica sempre esperando, pensando quando ela irá se manifestar, como será, o que irá acontecer com você. Depois que minha mãe morreu, eu fui para a praia e me perguntei se eu conseguiria fazer isso. É muito difícil emocionalmente em alguns momentos. Então, eu cheguei à conclusão de que não tinha alternativa. Não tinha. Isso faz parte de mim. A missão de vida de Wexler de encontrar a cura para a doença de São Vito começou com uma análise do impacto da doença sobre o cérebro. Foi quando entrou em cena a doutora Anne Young, neurologista que se envolveu intimamente com o projeto Venezuela. Durante mais de 2 décadas, ela estudou os danos cerebrais causados pela doença de São Vito. Este é o cérebro humano. Ele tem 2 hemisférios. Esta é a parte frontal e esta é a parte de trás. E os olhos e o nariz ficam aqui. A doença de São Vito é causada por um desequilíbrio das substâncias químicas do cérebro. Mas o que acontece exatamente é um mistério para os cientistas há muitos anos. Eles sabem o que a doença causa, mas não sabem por quê. Os neurônios desta área morrem com a doença de São Vito, em maior quantidade aqui do que nas outras áreas. Esta é a parte do cérebro mais afetada pela disfunção química. É a parte que controla os movimentos, a dos gânglios nervosos. Quando a doença começa a se manifestar, formam-se depósitos granulosos bloqueando a comunicação entre os neurônios. Os neurônios dos gânglios nervosos passam a morrer e o doente perde o controle dos membros. Existe um acúmulo de substâncias que podem ser de refúgio ou até mesmo tóxicas, e é em relação a isso que nós não temos certeza. Conforme a doença vai progredindo, os depósitos mortais começam a surgir em outra região do cérebro, o córtex. O córtex controla a fala e a memória. É o centro da personalidade do cérebro, e sua deterioração é catastrófica. Wexler sabia que a doença de São Vito era uma doença de gene dominante. Se um dos pais tivesse a doença, cada um dos filhos teria 50% de chance de desenvolver a doença também. Se ambos os pais tivessem, então a chance subiria para 75%. Era a aritmética da morte. O mais dramático é que existem de 2 a 3 mil crianças com chance de ter essa doença. E isso será devastador para a comunidade, pois eles não têm condições de oferecer tratamento. Wexler tinha um objetivo: encontrar a causa genética de tamanho sofrimento. E para